Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Quem sente? Você pode muito bem. Você pode muito bem. A qualquer momento do seu dia, simplesmente parar tudo. Simplesmente naquele problema, naquela dificuldade, aquilo que você está enfrentando, você pode parar. Você está olhando para o problema, aí o Senhor está mandando você, vira o seu olho para Ele. Aí deixa Ele falar, deixa Ele acalmar o teu coração. Deixa Ele trazer refrigério para a sua alma. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Abacuque. É meio difícil de achar. Um profeta menor no Antigo Testamento. Abacuque capítulo 1. Depois de Jonas, vai indo para frente. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra? Abacuque 1, verso 1. Vamos ler inicialmente até o versículo 4. Diz assim a palavra: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Feche seus olhos. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, por revelação, Senhor, por entendimento. Ó Senhor, por discernimento, Senhor, espiritual, Pai, da Tua palavra. Senhor, daquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações aqui essa noite. Remove, Senhor, do nosso meio todo e qualquer obstáculo, impedimento. Pai, eu creio e profetizo que essa noite o Senhor está respondendo orações, clamores dos Teus filhos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, não através de uma resposta da maneira como esperávamos, Senhor, mas através de uma revelação, Pai, da maneira como o Senhor se move, da maneira como o Senhor guia as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, peço que a Tua glória, Senhor, seja manifesta de maneira, Pai, palpável, Senhor, aqui neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, pela Tua misericórdia, usa a minha vida agora como este canal, este instrumento, Senhor, para que eu não diga nada de mim, mas o que o Senhor está mandando, o que o Senhor está revelando do Teu trono para a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente observa aqui, e eu quero passar com você pelo livro de Abacuque em alguns minutos aqui. Ele é pequeno, depois te incentivo, leia na sua casa. São 3 capítulos, rapidinho você lê, para você entender, e eu creio que o Senhor ainda vai falar mais, né, completando aquilo que o Senhor vai falar através da minha vida aqui. Porque é um livro que nos ensina a respeito deste relacionamento com Deus, a respeito de oração, de clamor, de pedido e de resposta do Senhor. E muitas vezes a gente se enrola. Nós mesmos é que nos confundimos nesse nosso relacionamento com Deus. Que a gente ora, pede, aí Deus responde, a gente não entende, aí pede de novo, aí reclama. Aí quando Deus está respondendo, você acha que Ele não está, mas já é o agir de Deus. Eu já vivi isso na minha vida. Amém?
E eu creio que o Senhor vai tirar todo obstáculo para que a gente entenda o agir de Deus, o mover de Deus. Então aqui você vê Abacuque clamando pelos seus dias, que parece muito com os nossos dias. Violência, injustiça, maldade, destruição, parece muito com os nossos dias. E a gente, eu creio, e a gente, na verdade, a gente sabe que a igreja tem orado e tem clamado já por muitos anos a Deus, por um agir do Senhor nessa área, porque a gente vê tanta tribulação, tanta luta, violência, maldade, destruição. E aí a gente clama, e a gente vê aqui Abacuque clamando ao Senhor por um agir, por uma intervenção de Deus, para trazer um alívio para aquele povo. E aí se você puder acompanhar comigo, a gente vai ver que logo em seguida, o Senhor responde a Abacuque. No versículo 5, a gente pode ler até o 7, diz assim, o Senhor falando: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. O Senhor já está dizendo, eu vou fazer algo, preste atenção, porque se fosse alguém contando para você, você não iria crer. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Preste atenção. Abacuque estava clamando, e eu creio que essa oração de Abacuque, como diz, é uma advertência revelada ao profeta, então uma revelação de Deus do que estava acontecendo em toda a nação. Então havia aquele clamor, e o Senhor responde, preste atenção, olha as nações, e eu vou trazer os babilônios. E o Senhor vai dizendo adiante que vai usar os babilônios para melhorar a situação? Para piorar. O povo de Israel estava sofrendo consequências do próprio afastamento deles, da prostituição, do adultério, na questão de adoração, ao invés de adorar a Deus, adorando outros deuses, ídolos. E aí eles clamam por uma solução. O Senhor envia então os babilônios para tomarem a sua terra, para enviá-los a ficarem cativos na nação da Babilônia, se tornarem novamente escravos, um povo dominado, que antes havia sido liberto do Egito. Você conhece a história? Passaram os 40 anos do deserto, chegaram na terra prometida, começaram a desfrutar, depois de anos o Senhor perdoando, trazendo de volta, o povo clama de novo, e o Senhor fala, eu vou levar os babilônios, e a coisa vai piorar, vocês vão se tornar cativos, haverá um exílio, o povo terá que ser exilado, perderão as suas próprias casas. O Senhor diz, o povo da Babilônia vai se apoderar de moradias que não lhe pertencem, ou seja, serão as casas de vocês, serão habitadas por outros. Aí, se a gente não tiver o discernimento do Senhor, já poderia estar dizendo, é o diabo que está fazendo isso, é o diabo que está falando. Mas o Senhor está respondendo, Ele está falando, eu vou intervir. E a gente vê que isso se assemelha com os nossos dias. A gente tem clamado, a gente crê que esses últimos tempos, por um lado a coisa vai piorar, mas por outro vai melhorar. A gente tem que crer assim. A gente tem que entender que o Senhor Jesus já tinha falado em Mateus 24:12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Já está profetizado, a maldade vai aumentar. E quem não estiver atento, vai deixar o amor se esfriar. Mas quem entender e saber que isso faz parte das profecias, vai ter o discernimento. E o Senhor está te ensinando, está te trazendo à memória aquilo que você já sabia. Onde a coisa pode complicar, mas a gente crê que nos últimos dias,
as trevas ficarão mais densas, mas por outro lado a luz vai brilhar mais forte. Eu e você, sabia que o Senhor te chamou e falou: você é luz do mundo? O Senhor está te chamando para um tempo onde você vai fazer a diferença com maior evidência. Creia. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Então a gente vê a semelhança com o tempo que a gente está vivendo. O Senhor respondendo. E pode ser que a resposta do Senhor seja: vai apertar um pouco mais. Mas sou eu que estou fazendo tudo. É o Senhor que está agindo. Aí no versículo 12, a gente vê de novo Abacuque clamando. 12 e 13. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Então Abacuque faz esse clamor mais forte, dizendo para o Senhor, ele apela até para os atributos de Deus. Deus, você é justo, como você vai tolerar? Deus, você é tão puro, você é eterno, como você vai tolerar tudo isso? E aí ele vai e faz esse clamor. No primeiro versículo do capítulo 2 ele diz: eu vou ficar aqui agora pronto para ouvir, porque o Senhor vai responder de novo, eu sei, eu creio. E aí no verso 2 do capítulo 2 vem de novo a resposta do Senhor. Versículos 2 e 3 diz assim: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. O Senhor, ele dá uma orientação antes de já trazer a resposta que virá através de uma visão. E o Senhor fala: ó, vou falar, escreva em tábuas a visão que eu lhe darei. E o verso 3 diz: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. E aí o Senhor traz e começa a revelar para Abacuque que o povo da Babilônia, depois de um tempo, eles serão destruídos. O Senhor vai vingar o que os babilônios fariam contra o povo de Israel, porque eles matariam muitos. E o Senhor então explica para Abacuque que ele iria reverter toda essa situação. E os babilônios iriam pagar pelo que eles estavam fazendo, porque eles fariam. Mas você entenda que o Senhor, quando Ele trouxe essa visão, no verso 3 Ele diz: a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então o Senhor, Ele responde aquele clamor, a oração de Abacuque. E ele responde com uma promessa. Aleluia. E eu creio que o Senhor está nos levando para um tempo de maturidade. Quantos creem nisso? Quem aqui já recebeu uma promessa do Senhor na sua vida? Levante sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Quase 100%, se não foi 100% que levantou a mão. Agora eu te faço uma pergunta. Você entendeu bem a promessa? Você entendeu bem a profecia, a promessa que Deus falou a teu respeito? Os planos dele para você, que ele revelou através de um profeta, talvez através da sua própria oração, um devocional seu com Deus, uma leitura na palavra, e o Senhor te fez uma promessa. Você entendeu? Porque aqui, nessa história, a gente pode observar que a gente tem que tomar muito cuidado ao receber uma promessa, uma profecia, e ter certeza que a gente entendeu bem o que o Senhor falou. Porque o Senhor já chegou dizendo para Abacuque: ó, preste atenção, essa visão diz a respeito de um tempo, ela vai aguardar um tempo. É a respeito do tempo do fim. E a primeira coisa que a gente precisa entender muito bem a respeito das promessas de Deus é o tempo. Diga comigo, o tempo. Diga assim, o tempo de Deus. Como a gente observa pessoas falhando em viver as promessas de Deus, porque não entendeu o tempo.
porque não entendeu o tempo. Aí começa a forçar para viver aquilo que Deus falou, começa a colocar o próprio prazo para viver aquilo que Deus falou. E se você talvez prestar atenção, clamar, orar, talvez você vai se lembrar que até no próprio dia que Deus falou, Ele falou a respeito do tempo. Mas a gente só pega a parte que Deus falou para você, talvez, daqui 100 anos você vai ganhar $1 bilhão. Aí você fala, olha, eu vou ganhar $1 bilhão. Esqueceu o tempo. Estou falando assim porque é a área que mais pega, né? Financeira. Aí o Senhor falou para você, vai acontecer isso, 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 e eu vou fazer isso na sua vida. Aí você só pega ali a promessa. Não, Deus falou que eu vou viajar aos 4 cantos da terra. Então eu já vou pedir demissão no meu emprego, vou trancar minha faculdade e eu já vou viajar. Calma, você entendeu o tempo? O Senhor, Ele é perfeito e Ele deixa claro, Ele não vai falar algo para você e você depois se perder. A gente é que se perde por não prestar atenção e não clamar a Deus pelo discernimento, pela clareza daquilo que o Senhor está revelando. Essa profecia, por exemplo, de Abacuque, a gente conhece a história e sabe que realmente o povo de Israel conseguiu sair do exílio, voltar para sua terra. Mas se a gente for parar para pensar, e a gente tem que pensar nisso, que nosso Deus, Ele é espiritual. O nosso Deus, Ele se move no sobrenatural. Então muitas promessas que Ele faz na sua vida, você precisa prestar atenção, porque pode envolver muito mais do que você imagina, vai além do nosso entendimento carnal, imediato. E a gente encontra, por exemplo, em Apocalipse 18, versículo 20. Olha só o que está dizendo: celebre o que se deu com ela, ó céus, celebrem, ó santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Deus falou lá em Abacuque. Chegou um tempo mais adiante, o povo de Israel saiu do exílio, houve aquela reconquista, voltar para a terra, reconstruir o templo, reconstruir as muralhas. Mas se a gente vai lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, o Senhor está falando ainda a respeito de derrotar a Babilônia. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai além do nosso entendimento. E aqui a gente pode observar que está falando de uma Babilônia como uma mentalidade, como algo que não é mais o povo da Babilônia, nem existe mais esse país com esse nome, mas existe ainda um espírito da Babilônia, algo que o Senhor prometeu para Abacuque, que a gente pode dizer que se cumpriu parcialmente, mas o Senhor ainda vai cumprir. O Senhor falou, a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Mas quando a gente não entende nada, a gente começa a dizer que Deus está atrasado. E o Senhor já está dizendo, ainda que demore no seu ponto de vista, vai acontecer. Eu estou prometendo, eu vou cumprir. Ainda que para você ache, não, está demorando. Mas Deus está dizendo, para mim não, está no tempo certo. Deus está dizendo, você precisa prestar atenção nos detalhes do que eu estou dizendo para você. Eu prometi, eu vou cumprir. Mas entenda o tempo daquilo que eu prometi para você. Em segundo lugar, a gente precisa entender a própria promessa. A própria promessa em si. Porque aqui a gente está vendo Abacuque. O Senhor poderia estar dizendo ali de imediato a respeito somente daquela solução da Babilônia, que ia pegar o povo de Israel como exilado. Mas será que a gente entendeu perfeitamente? No verso 14, por exemplo, a gente pode observar, no capítulo 2, Abacuque 2,14, diz assim: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. E eu já vi interpretações erradas a respeito desse versículo, porque muitas vezes a gente pensa, não, a terra vai se encher da glória do Senhor. Mas é isso que está dizendo?
Está dizendo que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Em Isaías 6, no versículo 3, diz assim, que Isaías tem uma visão e ele vê os anjos no céu cantando e proclamando, e diz, proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Percebeu como a gente pode, por falta de atenção, deixar de entender uma promessa, uma palavra do Senhor? O Senhor está dizendo que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. E às vezes a gente fala, não, a terra vai ser cheia. Não, a terra já está cheia da glória do Senhor. Por isso que eu disse para você, você pode parar a qualquer momento na sua vida e perceber que o Senhor está com você, a glória dele está com você. Nós é que ficamos esperando por algo, porque não entendemos o que é a promessa. E eu creio que inclusive esse versículo, o Senhor está no tempo dele revelar e cumprir essa promessa nas nossas vidas, nos nossos dias. Porque talvez você mesmo é um que até hoje você não parava para perceber que a glória do Senhor já está sobre toda a terra. E o Senhor está revelando para você essa noite, para você saber que a terra já está cheia da sua glória. Por isso a promessa em Abacuque 2,14 é: a terra se encherá do conhecimento. Você é um desses que está recebendo esse conhecimento, que a glória do Senhor já está por toda a terra. E o Senhor se move através de você. Ele habita dentro de você. Aleluia. É verdade ou não é que a gente às vezes fica esperando coisas que o Senhor já falou, que o Senhor já fez, e as outras que o Senhor disse que vai fazer daqui a um tempo, a gente quer que Ele faça agora? A culpa é de quem? É de Deus? Ou é a gente que não está entendendo? A gente que não presta atenção nos detalhes. E o Senhor prometeu, a terra inteira será cheia do conhecimento da glória de Deus, porque a terra já está cheia da glória de Deus. A gente observa um episódio que você conhece muito bem. Quando Jesus nasceu, havia a promessa, Ele virá e o seu reino será eterno. As promessas desde que o Senhor começou a falar a Davi: a sua descendência virá e vai reinar, e o seu reino não terá fim. Aí quando Jesus nasceu, quando Jesus começou o seu ministério, os fariseus, por não entenderem a promessa, estavam esperando Jesus vir e reinar em carne e osso, e reinar como um verdadeiro rei no governo da terra, como um reino material. E não entenderam que Deus estava o tempo todo falando a respeito de um reino sobrenatural, que começou há mais de 2000 anos atrás e está acontecendo, e eu e você fazemos parte dele. Amém? Aleluia. E aí os fariseus ficaram lá, orando para que Jesus viesse. Até hoje, judeus estão aguardando o Messias. Por quê? Porque não entenderam a promessa. Deus estava falando. Entenda uma coisa: o Senhor quer que você não fique desse jeito. O Senhor quer que você entenda perfeitamente tudo que Ele prometeu na sua vida, tudo que Ele prometeu para a igreja. Para eu e você daqui a pouco não estarmos aqui parados esperando alguma coisa acontecer, esperando o mover do Senhor. Daqui a pouco Jesus vem e leva a igreja, e você não entendeu, a gente não entendeu, e aí? Você acha que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no tempo de Jesus? Vai. Daqui a pouco virá o arrebatamento, e ainda vão ficar outros aqui dizendo: não, ainda vai acontecer o arrebatamento. Por quê? Porque não entenderam, porque não prestam atenção, porque se faz uma confusão na cabeça a respeito das promessas de Deus. Eu entendo que o Senhor está falando com você. Tem promessas na sua vida, eu declaro, e eu creio que eu estou aqui como profeta do Senhor para te dizer: você já está vivendo algumas promessas que Deus falou e fez na sua vida, e talvez você ainda nem percebeu. O Senhor te prometeu coisas que você ainda talvez estava esperando acontecer, e o Senhor falou: meu filho, preste atenção, porque já está acontecendo. Eu já estou cumprindo. Aí aquelas outras que você está
apegado naquelas outras promessas e falando para Deus: Deus, você está atrasado, Deus, você está atrasado. E Deus está falando: mas eu nunca falei que seria agora, eu não falei que seria em 2019. E você está clamando a Deus pela promessa de 5 anos, daqui 5 anos, e não está desfrutando da promessa que já se cumpriu na sua vida. Aí Deus já enviou o Espírito Santo, a glória dele já está por toda a terra. Jesus já falou: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E às vezes a gente ainda vem para a igreja esperando um grande louvor, uma grande palavra, uma grande manifestação para dizer: uau, a glória do Senhor foi na igreja. Não, ela está na terra inteira o tempo todo, sempre esteve. A gente aqui não presta atenção. Aí às vezes você vem para um culto, um grande mover, um grande louvor, palavras proféticas. Aí você diz: uau, Jesus me visitou. E Ele está dizendo: não, eu habito dentro de você. Eu falei para você: eu estarei com você todos os dias. E o Senhor está te despertando para ver que tem muita promessa que Ele te fez, que Ele já cumpriu. Mas você está apegado a outras e não está desfrutando aquelas. Aleluia, como nosso Deus é bom. Preste atenção, para a gente viver com o Senhor Jesus, as suas promessas, a nossa vida cristã, a gente precisa ter um olhar sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre tudo ao nosso redor. Porque a gente não vai permanecer o tempo todo no mundo material. Se a gente não tiver esse discernimento, a gente ainda vai até ficar esperando o reino de Deus. Mas Jesus já falou que a gente é o quê? Embaixadores do reino. Então o reino já existe, e é nosso papel estabelecer esse reino aqui na terra. Jesus já está reinando. Jesus já habita dentro de nós. Aleluia. Nós precisamos tirar um pouco a nossa mente, porque às vezes a gente está aqui, focado em coisas terrenas, coisas materiais. E o Senhor está querendo que você desfrute e viva o sobrenatural que Ele tem na sua vida. Aleluia. Por isso a gente tem que entender muito bem as promessas e desfrutar dessas promessas do Senhor. Adiantando para o capítulo 3, verso 16. Abacuque vai finalizando esse livro e ele diz essa passagem: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça. Por quê? Porque as promessas de Deus eram promessas de destruição, para acabar com a Babilônia, e viria uma grande desgraça. E Abacuque percebeu aquela palavra, ele recebeu aquela palavra e houve temor. Ele diz: eu estremeci. E ele declara: então tranquilo esperarei o dia da desgraça. Por um lado ele está declarando para o Senhor: olha, se você prometeu, eu sei que você vai cumprir. Tranquilo esperarei, eu vou esperar. O Senhor está dizendo para você: tranquilo, espere pelo que Ele prometeu para você. Fala para o teu irmão: fique tranquilo, espere. Aleluia. Vocês estão com medo de falar porque não é a desgraça, não, é a promessa. Quem crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? E Abacuque declarou: tranquilo esperarei o dia da desgraça, porque a desgraça seria o Senhor derrotando a Babilônia. E ele diz que virá sobre o povo que nos ataca. A desgraça que virá sobre o povo que nos ataca, os babilônios. Verso 17 diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Aleluia. A versão antiga que está mais familiarizada, conosco. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Será que isso é possível? Como essa palavra está dizendo, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes, ou seja, eternos, sobrenaturais, coisas maiores. E a palavra está dizendo, lembre-se desses primeiros dias, daquele tempo que você não valorizava tanto o material. Porque hoje um crente, quando falta no material, no natural, a gente se entristece. Mas a alegria é fruto do Espírito Santo. Não é fruto do dinheiro. Não é fruto da riqueza. A alegria é fruto do Espírito. Por isso que ainda quando confiscavam seus bens, seus próprios bens, eles faziam o quê? Eles aceitavam alegremente, porque sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Meu irmão, ainda que te tirem tudo de você, o seu nome escrito no livro da vida, nada nem ninguém pode tirar. Você está entendendo isso? Ainda que aconteça um terremoto e a sua casa seja destruída, o Senhor Jesus disse, eu irei e prepararei para vocês moradas eternas. Eu vou preparar para vocês lugar, para vocês habitarem comigo, e os levarei para que vocês estejam onde eu estiver. Cadê a alegria do povo de Deus? Igreja, o que o Senhor prometeu, Ele está cumprindo e vai cumprir até o fim. Nós é que muitas vezes deixamos ser movidos pelo material, esquecendo-nos do que nós temos na eternidade, que já foi conquistado. Por isso Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Cristo. Será que a coisa ainda vai precisar piorar mais? Para a gente perceber que a nossa riqueza não está na terra, mas está no céu. Lembre-se desses dias. Diz assim, por isso, por se lembrar desse tempo e buscar viver esse tempo de novo, não abram mão da confiança que vocês têm. Quem aqui tem alguma confiança no Senhor? Aleluia. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Se o Senhor te disser assim, você não vai ser rico na terra, mas você vai ser ultra mega bilionário, trilionário na eternidade, você vai ficar feliz? Não me convenceu. Se não me convenceu, não convenceu Deus também não. É sério. Se aquilo que talvez Deus nem prometeu e você está aguardando acontecer na sua vida, se nunca acontecer, mas chegará um dia, o Senhor vem aqui, vai te buscar e te levar para a eternidade, você vai ficar feliz? Onde estão os nossos olhos? Será que a gente está entendendo? As promessas, as profecias. Vocês precisam perseverar, diz o Senhor. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu.
vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Oh, louvado seja o Senhor. Nós não podemos vir para a igreja e buscar a Deus por causa das bênçãos materiais. Porque uma dessas coisas vai acontecer. Ou você vai receber a bênção e vai esquecer de Deus. Ou a bênção vai demorar para chegar e você vai reclamar com Deus. A nossa busca é em ter força no Senhor para perseverar. O Senhor diz: vocês precisam perseverar. Ainda que aquilo que você está esperando não está acontecendo no tempo que você achava, não está demorando. O Senhor diz: está no tempo certo. Continue perseverando. Continue perseverando. E quando fizermos a vontade de Deus, receberemos o que Ele prometeu. Jesus falou lá em seguida daquele versículo que a gente leu, quando a maldade vai aumentar. Mateus 24, 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem aqui tem algum problema na sua vida? Levanta sua mão. Amém. Traz à memória agora todos os seus problemas. Pastor, o que é isso? É sério, traz à memória todos os seus problemas. Suas dívidas, problemas no relacionamento, feridas do passado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual que era o nosso maior problema? Sabe qual que era o nosso maior problema? Nosso maior problema, meu e seu, de toda a humanidade, era o inferno. Era a gente passar a vida inteira aqui nessa terra, achando que estávamos fazendo bem, desfrutando de todos os prazeres que esse mundo nos oferece, para chegar no final de tudo e passar a eternidade no inferno, no castigo eterno. Você pode ter vários problemas aí na sua vida hoje, mas deixa eu te lembrar de uma coisa: o seu pior problema, Jesus já resolveu para você. O pior problema que você tinha e que você não poderia resolver, você não conseguiria de maneira alguma resolver, o Senhor Jesus resolveu para você. Por isso que Abacuque declara: ainda que não aconteça nada nesse mundo natural, ainda que nenhuma planta brote, não dê fruto, ainda que nenhum animal dê cria, ainda que nada aconteça, ainda que seja uma grande escassez, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É a salvação. Se o Senhor não fizer mais nada para mim e para você, sabe de uma coisa? Ele já fez tudo. Se o Senhor não te fizer mais nada, que você peça até o fim da sua vida, persevere até o fim, porque quando você fizer essa vontade de Deus, de perseverar até o fim, Ele vai cumprir o que Ele prometeu, que é te levar para a vida eterna. Enquanto na nossa vida, qualquer outra bênção nessa terra for maior que a salvação, a gente não vai desfrutar da alegria no Espírito Santo de Deus. Alegria não é fruto de bênção material, alegria é fruto do Espírito Santo. Alegria é fruto de uma vida com convicção do sobrenatural, uma vida com convicção de vida eterna, que entende que o pior problema que a gente tinha, o Senhor Jesus resolveu. Aleluia! Por isso nós não viemos à igreja, a gente não ora, a gente não busca o Senhor somente para solucionar problemas terrenos.
Se Ele fizer isso, glória a Deus. Mas entenda, o que a gente precisa fazer é entrar na vontade de Deus. O que Deus está prometendo. Nos últimos dias a maldade vai aumentar. Mas não se engane. Você precisa perseverar. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem não estiver entendendo e ficar preso no material, quando a maldade aumentar, o amor vai esfriar. E aí aquilo tudo que você por anos buscou e se relacionou com Deus, por falta de entendimento, o amor vai esfriar e vai deixar de perseverar. E a maior bênção de todas, você pode perder. Entenda, o maior presente que Deus poderia nos dar, Ele já deu. A maior bênção que Ele poderia nos dar, Ele já deu. A maior solução que Ele poderia nos dar, Ele já deu. Nosso dever agora é nos apegar a Jesus. Apegue-se a Ele, por quem Ele é, pelo que Ele já fez, pelo que Ele prometeu e Ele declarou: eu vou cumprir. Aquele que vem virá e não demorará. Só demora para quem não entende. Só demora para quem quer determinar para Deus o tempo dele. Aleluia. E essa promessa o Senhor repete em vários lugares na palavra. Em Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quem aqui já tem a salvação da sua alma? Levante sua mão. Deixa eu te dizer uma coisa, você já tem tudo. Você já tem tudo, meu irmão. Você já tem tudo, minha irmã. Se você tem a salvação do Senhor, você já tem a alegria dele no teu coração. Jesus fala para os seus discípulos, quando voltaram alegres, por se mover até no sobrenatural, não era nem no mundo material. Eles não estavam voltando para Jesus dizendo: Jesus, a gente foi lá na vinha e colhemos cachos de uvas que pesavam toneladas e a gente vai ter fruta para vender. A gente foi lá pescar e a rede quase rasgou de tanto peixe. Não, eles estavam alegres por falar para Jesus, dizendo: Jesus, a gente orou pelos demônios e eles saíram. Alegres no mundo sobrenatural. Aí Jesus falou: não confunda as coisas. Alegrem-se, não porque os espíritos imundos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Quem já tem o seu nome escrito no céu? Aleluia. Será que você tem motivo para estar alegre aqui essa noite? Será que você tem motivo para caminhar 24 horas do seu dia alegre, sabendo que ainda que eu não veja o fruto na vide, nem a figueira não floresça, ainda que nada disso aconteça? Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Isso aqui está falando de quê? De prosperidade ou de escassez? Você tem o Espírito Santo no seu coração. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Ainda que te falte qualquer outra coisa, não confunda as promessas de Deus. Não perca os detalhes nas profecias, nas promessas do Senhor para a sua vida. Mas perceba que Ele declarou: estarei com você todos os dias. Alegre-se porque o seu nome está escrito nos céus.
E ainda que a gente não veja mais bênção material nessa terra, aleluia, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Pode acontecer a destruição de tudo nessa terra, mas eu sei que a minha habitação, que Jesus falou que Ele foi preparar, Ele preparou. Eu sei que quando tudo isso passar, eu vou estar com Ele na eternidade. Como eu falei esses dias, ainda que você não receba uma barra de ouro na sua mão, aqui na terra, você pode ter a certeza que na rua que você vai andar na eternidade, haverão várias barras de ouro, milhares de barras de ouro que você vai andar por cima delas, você vai pisar sobre elas. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Feche seus olhos, fique de pé no seu lugar.